Que saudade! Amém! Podem se assentar. Glória a Deus! Ok, vamos mergulhar direto na palavra de Deus. Nós queremos sempre remir o tempo para que Deus possa alimentar, possa tocar, possa limpar e curar. A cada reunião, o nosso desafio é esse. Seja através da adoração e dos louvores, como foi agora, ou através dos dons do Espírito, ou através da palavra, a intenção de Deus é sempre restaurar, curar ou transformar. Amém? Então, da sua parte, apenas lembre-se de um sermão que nós ouvimos algumas semanas atrás, sobre a importância de ouvirmos a palavra de Deus. E, de fato, a nossa parte como humanos, no que tange a nossa relação com o Senhor, Deus quer muito que sejamos os recebedores, os beneficiários. O Senhor quer ser aquele que faz, aquele que abençoa, aquele que trabalha, aquele que doa. Porém, o homem, em seu orgulho, e isto está diretamente ligado ao Jardim do Éden, ao invés de receber toda a obra consumada, tudo aquilo que Deus havia preparado para o homem, Deus havia preparado tudo para Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por último, eles foram feitos a melhor parte da criação, com tudo preparado para eles. E então Deus entrega a eles todo o Éden, e não pense que é um jardinzinho como um jardim que alguém tem na casa. Era toda a terra. Amém? E eles eram os beneficiários. Podemos chamar de provisão abundante. A parte deles era bem simples. Desfrute, receba, desfrute aquilo que Deus já fez. Mas o homem se recusou. É claro que a serpente estava possuída pelo diabo e a mulher deu ouvidos à conversa da serpente mais do que a Deus. E então o homem caiu. Por quê? Qual foi a essência da queda? Vocês não receberam tudo de Deus. Vocês precisam se tornar. Coma do fruto e vocês se tornarão. Na verdade, eles já eram filho e filha de Deus. Pense nisso. O inimigo falou para que eles se tornassem aquilo que eles, na verdade, já eram. E este é o problema ainda hoje. Muita gente acha que precisa se empenhar em fazer muito mais porque tem uma fé incorreta. Amém? Nós somos acusados de pregar que você é a justiça de Deus em Cristo, que você é completo em Cristo, como se disséssemos que a pessoa não tem que fazer nada. Não, nós fazemos, mas a partir da base correta. Nós começamos a partir da obra consumada. Nós não começamos do ponto inicial. Você é completo em Cristo, agora ande debaixo dessa plenitude. Você é a justiça de Deus em Cristo, então agora você pode manifestar essa justificação. Amém? Agora você pode cair, pode falhar, mas isso não altera o fato que você é a justiça de Deus em Cristo. E de hoje para sempre, o Senhor não te enxerga mais na carne, mas Ele te enxerga no Espírito. Romanos 8, vocês não estão mais na carne, mas no Espírito. Deus sempre te vê no Espírito, mas para nós a carne é tão real, nós sentimos, percebemos. Nós conhecemos a nossa inclinação pecaminosa, que tenta nos alcançar todos os dias. O temperamento que tenta se levantar, aquela irritabilidade que tenta nos alcançar. Isso é a carne. Como dizer que ela está morta? Enquanto ela parece estar tão viva, mas o Deus Todo-Poderoso diz, considerem-na morta, porque ela está. Ela foi crucificada com Cristo na cruz. E ele diz, eu não te vejo na carne. É como se dissesse, eu não vejo vocês pela carne. Isso é uma boa nova? Eu te vejo no Espírito. Novamente, Romanos 8. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estão no lugar da condenação, mas no lugar do favor. Agora, justificados pela fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, por quem também alcançamos favor para estar nesta posição em qual estamos firmados. Então, para sempre temos esta posição. Significa que não cometeremos erros? Não. Nós falharemos. Significa que não cometeremos pecados? Não, não.
Não teremos uma vida sem pecados. Amém? Isso só acontecerá quando olharmos Jesus nos olhos e recebermos um novo corpo. Mas ainda assim, Deus nunca mais te verá através da carne. Entendam isso. Eu não disse que não há mais pecados na carne. Eu disse que Deus não te verá mais na carne, mas no Espírito. E Ele quer que você entenda isso. Consegue imaginar essa revelação muito clara no seu coração? É assim que Deus me vê? Eu quero que você leia lá em Romanos 8. Não diz que às vezes você está na carne e às vezes no Espírito. Sim, às vezes você anda segundo a carne. Às vezes anda segundo o Espírito. Porém, você não está mais na carne. Onde você está firmado, andando segundo o Espírito ou não, se você vive segundo o Espírito ou não, é uma outra coisa. Eu me refiro à realidade aos olhos de Deus. Você nunca mais estará na carne, você está no Espírito. Posso ouvir um amém? Então o papel do homem é apenas receber. Deus deseja que você tenha ações de graças. A sua atitude é qual? De gratidão. Se você pensar na salvação, veja que Jesus fez tudo. A pergunta é, por que o Deus Todo-Poderoso, imagine o CEO de uma grande companhia, por que ele faria o café para o convidado que virá para o seu escritório? Por que ele seria a pessoa a varrer o chão da empresa? Por que ele seria a pessoa imprimindo cópias na impressora para os convidados que virão? Não! Ele é o diretor, ele delega que outras pessoas façam. Mas no nosso caso, Deus Todo-Poderoso, ele veio à terra. Veio em carne, habitou entre nós, entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nós não merecemos nada disso. Na verdade, após o pecado, nós humanos merecíamos apenas o inferno. Merecíamos ser eliminados da terra que o Senhor havia entregue. Mas o que Ele fez? O que Ele nos entregou? E eu estou falando aqui de forma geral, não apenas para os cristãos, mas o que Ele entregou a todas as pessoas. Muitas vezes até pecadores recebem uma vida longa. Muitos pecadores, Deus entrega a eles boas famílias, belas famílias. Amém? Deus concede carreiras de sucesso. Sim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Eu sei, mas estou dizendo que Deus abençoa a todos. Amém? Apesar do fato de que todos nós merecíamos apenas o inferno, merecíamos ser eliminados. Mas o que nós recebemos? A sua graça. Recebemos misericórdia. Ele deu o seu Filho por nos amar. E para resolver o problema do pecado, porque o problema do pecado é que ele bloqueia o relacionamento com Deus. Mas a iniciativa não vem do homem, a iniciativa vem de Deus. Ele deu o seu Filho. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Quem entregaria o seu Filho? Eu não entregaria o Justin por nenhum de vocês. Você também não entregaria por mim? Ou por qualquer outro? Você entregaria seu filho por um pecador, por alguém que não tem valor algum? Deus entregou por pessoas más. Ele entregou seu filho por pecadores. E o filho morreu na cruz carregando os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. Qual pecado ele carregou? Os seus, os meus. E ele morreu por nós, para que nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. Amém? E ele foi ressuscitado dos mortos como uma proclamação, que aqueles pecados que ele carregou, os meus, os seus, como um testemunho, porque quando ele ressuscitou significa que tudo ficou para trás. Amém? Como sabemos que uma sentença foi cumprida? Quando um criminoso vai para a prisão, como sabemos que está pago? Que a sentença foi cumprida e não há mais condenação para ele em seu futuro. Quando isso acontece? Quando ele sai da prisão. Quando ele sai e pode olhar para trás. Quando ele sai e deixa tudo para trás, sabemos que não há mais condenação, porque tudo está pago. A sentença foi cumprida. Não existe mais condenação para nós por uma única razão. Não é porque Deus disse, eu vou escolher não condenar vocês, mas sim porque Jesus foi condenado em nosso lugar. A sentença foi executada. Mas como nós sabemos? Não se esqueça que a sentença foi executada na cruz em alguém que não merecia. Mas a sentença de quem ele estava recebendo? A condenação de quem? A minha e a sua. Estou certo? E como aquilo que aconteceu com ele tem a ver conosco? É porque quando ele estava na cruz, ele estava lá como nós e por nós. Ele estava nos representando. Então o que tem a ver conosco está tudo pago, porque
Eu estou intimamente ligado nisso, porque é o meu pecado que ele está carregando. E como você sabe que está consumado? Quando Deus o ressuscita dos mortos. O mesmo corpo que foi crucificado, que levou os nossos pecados, ressurgiu dos mortos sem pecados. A Bíblia diz assim: tendo purificado os pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Vocês já podem ir embora. Amém? Então, qual é a posição do homem? Este é o foco que eu quero dar. Qual é a posição do homem hoje? Gratidão, louvor, ações de graça. É o que Deus deseja, pense nisso. Tudo que Jesus sofreu, toda zombaria, surras, traições, cuspidas, humilhação, crucificação, todo sangue, agonia, tudo pelo que ele teve que passar, pode ser recebido por um simples obrigado. Isso não se recebe através de obras ou através de ações, mas se recebe através de um obrigado, Senhor. Isso te torna alguém grato. Mas o problema é que o homem não quer estar numa posição de apenas gratidão. Eles querem merecer tudo aquilo que receberam. E aí voltamos ao pecado do Éden. Eles querem se tornar, Deus, eu quero ser assim, Deus, eu quero fazer aquilo. É por isso que a Bíblia diz que não estamos debaixo da lei. Nós não nos esforçamos para guardar a lei, porque nós caminhamos a partir da santidade em nós. Partimos da justificação que recebemos em Cristo. Amém? Se você tentar alcançar algo, quer dizer que você ainda não chegou lá. Vocês estão aqui? Este esforço constante por obras e ações está desgastando as pessoas fisicamente e mentalmente nos tempos modernos. Hoje nós temos tudo o que há de mais avançado, inteligência artificial, temos a tecnologia mais avançada. Ainda assim é falho, ainda assim, sabe, não importa qual inteligência artificial, elas nunca alcançarão um cérebro humano. Eu te garanto isso. Sim, por exemplo, a questão do discernimento, você pode colocar conhecimento na inteligência artificial, mas será tão boa quanto o programador. Tão boa quanto quem a programou. Não dá para ir além disso. A nós Deus deu discernimento e sabedoria. Agora, o nosso posicionamento é de gratidão. Graças a Deus. E eu creio que esta qualidade tem cada vez mais se perdido. Sabe por quê? Veja todos os anúncios que nós vemos, entre os vídeos que você assiste, os filmes, os shows, até mesmo nas mídias sociais, seja na televisão ou na internet. Note que, frequentemente, nós somos bombardeados com esta mensagem. Você merece este perfume? Você é digno disso? Você merece uma pausa e aí aparece férias? Você merece se vestir assim? Aí aparece aquele vestido. Você merece andar neste carro e aí aparece aquele carro lindo, cheio de tecnologia. E ultimamente os carros estão muito caros. E tudo que aparece vem com essa mensagem: você merece, você merece, você merece, você merece. É para você, você é digno. Veja o bombardeio de você merece, você merece. Isso gera uma ordem social de pessoas que... Veja, e não estou falando apenas de Singapura, estou falando do mundo inteiro agora. Sabe o que produz quando falamos que você merece? Dá a ideia de que eu tenho que ter aquilo que eu mereço por mim mesmo. E aí quando você obtém, você não é grato. Qual é a gratidão de algo que se merece? Isso gera pessoas ranzinzas, ressentidas. E eu digo a vocês que o mundo... Eu tenho alguns anos de vida e eu posso dizer que comparado ao que era antes, e digo mundialmente, não somente em Singapura, em geral, no mundo inteiro, muita gente raivosa. Da onde vem toda essa raiva, essa gente ranzinza? Vem porque eles não estão obtendo aquilo que eles... Em casa a família está toda quebrada e sabe por quê? É porque eu não estou recebendo aquilo que eu mereço. Eu achei que quando eu casasse com você, eu receberia isso, porque esta é a vida que eu acho que eu
mereço. Nos esquecemos da graça. É interessante que a palavra graça também é a palavra, em grego, a palavra graça, charis, também é a palavra obrigado. Esquecemos de dizer obrigado. Não dizemos obrigado para quem nós amamos. E quando dizemos muitas vezes mecanicamente, não somos gratos interiormente. Devemos ser gratos. Eu sou grato por cada um de vocês. Eu sou grato por estar numa igreja como esta. Eu sou grato por ter pastores aqui que são meus melhores amigos. Eu sou grato por cada um deles. De fato, eu sou grato pela minha família. Amém? Eles são um presente de Deus. Agora, se eu achar que eu mereço meu filho, eu mereço minha filha. Não, eles são um presente de Deus. E quer saber? Você não vai estar com eles para sempre. Dê graças a Deus. E a saúde? Sabe, pastor Prince, eu estou com uma dor aqui, mas em 90% de saúde que você está bem, você é grato? Você sabia que tem gente que está muito pior, não pode nem andar? Numa cama. Nós reclamamos por conta de uma dorzinha. Você sabe o que acontece quando você dá graças a Deus pelo 90% do seu corpo que é saudável? Existe um princípio que quando você agradece por aquilo que é bom, aquilo ainda aumenta. Vocês sabem, eu já ensinei sobre isso. Você agradece a Deus por algo que é bom e Ele multiplica. Você agradece a Deus por algo bom, por algo que Ele fez, por algo que Ele te deu, e aquilo ainda aumenta. Algo que você deve ensinar aos seus filhos é isso. Diga obrigado e está tudo bem. O mundo vai dizer que você está manipulando seus filhos, mas qual resposta você tem para eles? Eles são seus filhos, não do mundo. Ok? Ensine seus filhos. Quem reclama e reclama, a vida não anda. Mas quem dá graças a Deus e aprecia aquilo que tem, o Senhor multiplica. Muitos dos seus filhos estão tristes hoje porque amanhã voltam às aulas. Não é? Eu também tenho um filho pequeno e ele diz, nossa, ele percebeu que as aulas já iam voltar, ele achava que tinha mais uma semana. A gente nem comentou com ele, mas ele acabou percebendo. Até ontem ele achava que ainda tinha mais uma semana. Consegue imaginar até ontem pensando que tinha mais uma semana? Aí eu passei por ele dizendo, pai, eu te agradeço pelo privilégio de ter uma escola. Pai, eu agradeço porque tem muitas crianças no mundo que não conseguem ir para uma escola estudar. Obrigado, Senhor, que nós vamos à escola não apenas para passar em testes, mas para aprender. Muitas crianças gostariam de aprender. Eu oro na frente dele. Obrigado, Deus Pai. E é claro que a Wendy fica, amém, amém, amém. Pai, eu te agradeço pela cantina da escola que dá uma boa comida. Eu te agradeço pelos colegas da escola com quem me divirto muito, Senhor. Obrigado, Pai, pela escola. Obrigado, Pai. Aleluia. Aí eu saio. Você tem que ser o modelo. Não espere que ele diga estas palavras. Você tem que modelar. Então eu pensei, na verdade eu notei que ele estava muito melhor. Quando chegou a noite, ele já estava ok e feliz. E aí eu percebi que de tudo que nós podemos manifestar com relação a Deus, aquilo que Ele mais se agrada, veja, por exemplo, a salvação. Ser salvo da destruição e do tormento eterno. É recebido através da graça pela fé, sim, mas é manifesto com obrigado. Se alguém ora assim, Senhor, por favor me salva, por favor me salva, por favor, eu te imploro, eu sei que eu sou muito mal, mas por favor me salva. Isso gera uma salvação duvidosa, porque não há gratidão. Ele não está recebendo. Imagine, por exemplo, que eu te dê uma nota de $10. Por favor, pastor Prince, eu preciso. E eu digo, toma. Mas por favor, eu imploro. E eu digo, toma. Pegue, está aqui. Por favor, por favor, por favor. Pastor, por favor, eu não sou digno, mas por favor. Pegue, está aqui. Como eu saberei que ele pegou? Isso traz alegria. A alegria está quando ele pega e diz, obrigado. Isso me enche de alegria,
porque eu sei que ele recebeu. E sabe, às vezes quando as pessoas ficam dizendo não para um presente, e aí finalmente dizem obrigado, parece que não é real, parece que não querem receber aquilo, parece que não merecemos, que não somos dignos, é como um marido e mulher de férias. Acho que não merecemos esse hotel, esse cenário tão lindo, e a esposa olha para ele e diz, mas desde quando nós merecemos alguma coisa? Tudo é pela graça através da fé. A sua família é a graça através da fé. É claro que recentemente eu estava com a minha família, não estava sozinho de férias, mas com a minha família por conta das férias. É claro que eu estaria com eles depois de sentir tanta saudade deles. E haviam outras famílias, e às vezes eu sou bem observador. E quando a gente observa, também ouve. E eu ouço muitas coisas porque eu sou um pastor e gosto de observar as pessoas. As pessoas observam as montanhas, natureza. Quando eu estou sozinho, eu observo isso também. Mas eu gosto de observar a reação das pessoas a estas coisas. E é bem interessante que quando elas estão lá, elas querem tirar uma foto, querem mostrar o lugar. E aí elas observam aquele lugar através de uma tela. É muito triste porque eles não conseguem simplesmente parar e admirar. Aliás, estudos recentes mostraram que, e são estudos bem conclusivos, dizendo que as nossas memórias, o nosso banco de memórias, que registram as coisas, está cada vez pior para as pessoas que dizem, eu preciso registrar isso para não esquecer, eu preciso tirar essa foto para não esquecer. Elas não estão desfrutando da faculdade de desfrutar para que possam lembrar. Verificaram que pessoas que estão no lugar desfrutam, elas lembram. Muitos anos depois ainda se lembravam. Mas as pessoas que preferiram tirar foto daqueles lugares, esqueceram que até mesmo tinham aquelas fotos. Nem se lembravam. A inteligência artificial. É isso que acontece. Estes dias, eu e minha esposa entramos num desafio para tentar lembrar de algumas coisas. Tentando memorizar números de telefone. Porque eu percebi que eu não sabia o número de telefone das pessoas da minha casa. Por quê? É só apertar. É um problema. E isso deixa sua mente lenta. Nós oramos pela sua cabeça agora. A mente que fica cada vez mais lenta atrofia. Quando você não usa determinado músculo, ele atrofia. O cérebro é como um músculo. E isto é fato. Diga obrigado. Seja grato. Agradeça. Se você está ali, viva o momento. Você não precisa ficar tirando fotos. Desfrute. Amém? Desfrute e seja grato a Deus. Vocês estão aqui? Como eu estava dizendo, qual é a característica que mais agrada a Deus no homem? Gratidão. E qual é a característica que o homem manifesta que mais machuca o coração de Deus? Pense no povo de Israel no deserto. Qual é? Pense nisso. Qual é a atitude que de fato agrada a Deus? Ação de graças, gratidão. Já o oposto, reclamação. Mas reclamar é algo pequeno, pastor Príncipe. Pequeno? 1 Coríntios 10, por favor. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Agora, você sabe por que o Espírito Santo colocou destruídos pelo exterminador? Para te assustar. É bem simples. Te torna vulnerável. Ao reclamar, você pode ser destruído. Eles foram destruídos pelo exterminador, não por Deus. Deus não é o exterminador. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Tem um exterminador aí fora. O diabo está aí para destruir. Amém? Mas o que torna alguém passível de ser destruído? O diabo está ao redor buscando a quem? Ele não pode atacar qualquer um que ele queira. Ele está sempre procurando, graças a Deus porque ele está procurando. Ele precisa encontrar o quê? Um espaço, uma brecha. E qual é a brecha que podemos observar? Que está em todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento. O que é? Reclamação. Reclamar é o oposto de agradecer a Deus. Ser grato. Em Singapura temos o povo que mais rende graças. Pastor, você é um homem de fé. Pode crer.
As pessoas de fé declaram as coisas que não são como se fossem. Amen? Encontre algo para agradecer a Deus. Seja esse tipo de pessoa. Sabe, existe um tipo de pessoa que encontra um problema para cada solução. É engraçado. Conhecem alguém assim? Algum parente? Talvez alguém do seu trabalho? Sempre que você encontra uma solução, ele encontra um problema. Em cada solução. Tem pessoas que perdem quando estão com a vitória bem em suas mãos. Veja o que o Espírito Santo pensa sobre o milagre de Jesus, de multiplicar os pães e os peixes. Se você visse isso e fosse escrever no livro no dia seguinte, o que você diria? Como contaria? O que diria? Você diria, uau, ontem ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. E multiplicou, meu Deus, que milagre! Você escreveria assim, mas sabe como o Espírito Santo explicou esse milagre? Foi isso que ele enfatizou. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão. Após o Senhor ter dado graças. De tudo aquilo que o Espírito Santo poderia enfatizar, veja que o Espírito Santo nem chega a utilizar a palavra milagre. O Espírito Santo não mencionou os sinais de maravilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que mais o agradou naquele homem perfeito, porque enquanto estava na terra, ele era homem. Aquilo que mais agradou não foi nem mesmo o milagre, mas ter dado graças. E por que ele deu graças? Pela abundância? Não, pelo que tinha. 5 pães daquele menino, 5 pães e 2 peixinhos. E é literalmente 2 peixinhos, o termo em grego está de fato no diminutivo, 2 pequenos peixes. 2 pequenos peixes, como sardinhas, como aquelas enlatadas. Amém? Mas o que Jesus fez? Ele ergueu e agradeceu. Pastor, minha saúde é pouca perto de outros. Levante e agradeça a Deus. Seja grato. Você veio hoje. Eu aplaudi todos vocês. Está chovendo. Eu trouxe a chuva serôdia, glória a Deus, aleluia. Amém? Ok, então, você enfrentou a chuva para estar aqui. Não agradecemos a Deus por aquilo que temos, até nós perdermos. Vocês são bilionários, muitos de vocês são. Na verdade, todos vocês são. Ah, pastor, que besteira, eu vou te mostrar minha situação financeira. Ok, pense comigo. O seu olho, o globo ocular. Se um bilionário te disser, eu te dou 1 bilhão pelo seu olho, você daria? Ou se ele dissesse apenas uma perna, eu te dou 10 milhões por uma perna, você daria? Sua perna vale mais que 10 milhões. E seu olho mais que 1 bilhão. Ok, melhor, vamos trocar de coração. Meu coração não está bem, cheio de problemas, já está velho, cansado. Você é jovem, vamos trocar de coração e eu te dou 5 bilhões. Não, melhor, 7 bilhões, o número da perfeição. 5 é o número da graça, 7 da perfeição. 7 bilhões, um coração pelo outro. Seu coração então vale mais que 7 bilhões. Você é um bilionário. Você apenas não agradece. Estamos muito ocupados olhando a vida das outras pessoas, como estão vivendo suas vidas, e não temos tempo para olhar o quanto o Senhor tem nos abençoado. Até mesmo no Jardim do Éden, nós podemos ver Adão e Eva podendo desfrutar de cada árvore daquele jardim, com todo tipo de fruta, com todo tipo de beleza, todas as cores, e o Senhor deu a eles o sabor. Tudo poderia ter apenas um sabor e nem saberíamos. Podemos desfrutar. E ainda assim, o diabo encontrou aquele único fruto que eles não deveriam comer. Não é? E ainda hoje ele age assim. E usa muito a mídia social para isso. Sem perceber, você compara a sua vida.
É daí que vem a depressão. Muita gente hoje está depressiva, porque vivem nas mídias sociais. Olha o que aquela pessoa está fazendo, olha a viagem que aquele está fazendo, olha o que ele comprou, olha a roupa que ele está vestindo, olha o restaurante. E aí você fica deprimido. Veja, eu não estou dizendo que a mídia social por si só é ruim, mas me refiro à maneira da qual é usada. Está causando depressão. Pessoas ranzinzas, ansiosas. Eu mereço isso, eu mereço aquilo, minha vida deve ser melhor. Cadê a gratidão? Sabe, Lawrence, enquanto eu preparava o sermão, eu disse ao Senhor, obrigado pelo privilégio de pregar. Não é verdade, pastor Gabriel? No final, é um privilégio. O que acontece quando as pessoas não são gratas? A primeira coisa que acontece quando você não é grato a Deus e esquece daquilo que Ele fez, você decai moralmente. Toda degradação moral começa pela falta de gratidão. O livro de Romanos começa em Romanos 1, antes de falar sobre o Evangelho, ele começa dizendo a condição do homem. Ele conta como aconteceu após o pecado de Adão, mas a maneira que essa degradação moral se manifesta é esta. A criação manifesta que existe um Criador. Então, o homem acabou. Eu vou ler as Escrituras. Eu vou ler diretamente da Bíblia, ok? Sigam-me. Digam, o pastor Prince está lendo a Bíblia. Digam isso. Veja, eu vou ler a Bíblia agora. Ok? Porque tendo conhecido a Deus, veja um pouquinho antes no 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Todos têm uma consciência de Deus, porque Deus lhes manifestou, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, aqui está o problema. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, aqui está o solo e a raiz de toda degradação moral. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Diga, eles não honraram a Deus. Diga, repita. Repita mais uma vez, eles não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graças. E qual é o resultado? Seus pensamentos se tornaram fúteis. Este é o primeiro problema. Receberam um dano mental. Agora tem pensamentos fúteis. Tem pensamentos, mas são fúteis. E os seus corações insensatos se tornaram obscurecidos. Veja que as trevas entraram. Ok? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados. Isto é verdade, está acontecendo. As pessoas estão hoje valorizando mais a criação do que o Criador. Eu estou lendo. Amém? E eu vou ler bem rápido os próximos versos. E serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos indecentes e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam.
Veja, estou apenas lendo a Bíblia. E tudo começa quando? Não o honraram como Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. É aí onde tudo começa. Quando você não rende graças, a Bíblia diz que o seu raciocínio, os seus pensamentos se tornam fúteis e obscurecem. A King James diz, corações insensatos, obscurecidos, trevas. E uma coisa leva a outra, imoralidade após imoralidade. Este é o livro de Romanos, o livro do Evangelho. Mas isso é tudo? Não. Capítulo 2. Aqui está endereçado para os gentios, com uma vida libertina, vivendo como se não houvesse um Deus, no capítulo 1. E Paulo aponta pelo Espírito, no capítulo 2, os judeus que conheciam a lei. Eu vou resumir, ok? Quanto aos judeus, eu não vou mostrar por conta do tempo. Ele diz, vocês que praticam a lei, que se gabam de praticar a lei, vocês mentem e mandam outros não mentir. Vocês mentem? Vocês dizem para não cobiçarem, mas vocês cobiçam? Mandam outros não matar, vocês matam? Paulo está de fato afirmando que gentios e judeus são iguais, todos no mesmo pacote, eles são pecadores. Capítulo 3, ele traz a solução. Aleluia! Graças a Deus pela solução. No capítulo 3 ele diz, mas agora se manifestou uma justiça de Deus à parte da lei. Diga, à parte da lei, independente da lei. A justiça de Deus agora está revelada, foi revelada. Uma justiça de Deus à parte dos 10 mandamentos, à parte da lei. Agora foi revelada, da qual testemunham a lei e os profetas. Isso me lembra muito o monte da transfiguração, quando aparece Moisés, a representação da lei, e Elias, a representação dos profetas. E Jesus, a justiça de Deus, as testemunhas da lei e dos profetas. A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, até mesmo a lei disse, aprovado. Amém, ele é a justiça de Deus. Ela o afirma como justiça de Deus, é por isso que não estamos debaixo da lei, mas da graça. O Cristo. E Moisés, a lei, aponta para ele. Os profetas apontam para ele. E quando Deus diz... Porque veja que Pedro queria levantar 3 tendas como se fossem iguais. Vamos acomodar a lei, os profetas, assim como Jesus, a graça. E o Pai diz, não. Este é o meu filho amado, ouça-o. Veja, está no singular. Não é ouça-os, ouça-o. Apenas a graça. A graça vai te ensinar mais do que a lei. Porque a graça também vai suprir aquilo que você precisa. Então agora chegou, glória a Deus, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Agora veja, diga comigo, para todos, e diga sobre todos os que creem. Então, essa justiça, essa justificação, é para você apenas dizer obrigado. Foi dada a todos os homens, diga todos, diga dado a todos. Então, foi para todos. Este presente é para todos. Mas não está sobre todos. Não está sobre todos. Está apenas sobre aqueles que creem. Existem alguns ensinos hoje que dizem se você crer ou não, é chamado de universalismo. Crendo ou não, você é salvo. Por conta do que Jesus fez na cruz. Cuidado com isto. É uma heresia que está voltando. É chamado de universalismo. Isso cresceu no século XVIII. E está voltando agora. Cuidado, eles parecem pessoas da graça. E é muito fácil escorregar para isso. Todos foram salvos, eles acreditam que todos estão salvos. A vida e a pregação dos missionários é apenas um desperdício. Por que então teríamos missionários? Por que pregar o evangelho? Entendem o que eu digo? É mentira. O evangelho, a mensagem da justiça de Deus é para que você receba e diga obrigado. Tudo que Deus quer de você é que apenas você receba através da graça pela fé. Amém? É para todos, mas não está sobre todos, apenas sobre aqueles que creem. Sim, a mensagem é para todos. A mensagem do universalismo diz que é para todos, sim, eu concordo, porém não está sobre todos automaticamente. Está apenas sobre aqueles que creem. Não há distinção.
Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Como ser justificado? Gratuitamente. Como você é justificado? Gratuitamente. Como você é justificado? Gratuitamente. Ou seja, é sem causa. Porém, o preço é por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Para nós é gratuito, porém por meio da redenção. Estude a redenção que houve na cruz. Porque ele sofreu por nós, ele morreu numa cruz, foi enterrado, mas no terceiro dia ressuscitou dos mortos. A completa redenção do Senhor Jesus Cristo. E esta redenção foi entregue a nós apenas por crer. E herdar e receber implica no quê? Numa vida de gratidão. Uma vida de gratidão. A igreja está aqui? Você deve viver assim? Eu posso te afirmar agora mesmo, porque a Bíblia diz: Pastor Prince, eu quero conhecer a vontade de Deus. Ouça bem, estou finalizando. Pastor Prince, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é? Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Esta é a vontade de Deus, amém? Em todas as coisas, circunstâncias boas e ruins, dê graças, tenha uma atitude positiva. Encontre algo bom que o Senhor fez. Amém? Glorifique ao Senhor. Amém? Talvez Caleb não vivesse uma vida sofrendo de estresse contra o seu corpo, levando a ele a uma degradação, envelhecendo mais rápido do que a maioria das pessoas envelhece. Muita gente envelhece rápido porque permite que o estresse influencie sua vida. Mas veja para a vida de Caleb. Ele olhava para os problemas como pão. Um pão gostoso. Um problema ele olhava, uau, novo pão. Eu vou ficar mais forte, problema novo, desafio novo. Será como pão, pão. Como viver estressado? Se há estresse envolvido, veja, existe o estresse bom também. E existe o negativo. Existe o positivo e o negativo. Porque o estresse positivo pode ser visto como uma situação que é na verdade uma chance de você se levantar. Algo sobre essa geração que eu estava comentando com a minha filha, que é uma geração que não conhece e não sabe como vencer o sofrimento. Eles querem tudo rápido e imediato. Não querem trabalhar. Querem ganhar o dinheiro online, rápido. Clica aqui e ali e o dinheiro vem. Precisamos ensinar os nossos adolescentes, sem poupá-los de saber das consequências. Nós super protegemos eles. Pastor Prince, termina logo essa pregação, por favor. Amém? Eu estava dizendo... Recentemente eu li um artigo. Na verdade, na semana passada eu li este artigo, que é na verdade do New York Times. Eu até peguei o artigo aqui. Será que está aqui comigo? Muito bem, aqui está o artigo. Na verdade, estou aqui com a versão resumida, é do domingo passado. Domingo 19 de junho. A gratidão pode literalmente melhorar a sua saúde mental e física. Aqui está o que a ciência nos diz. De tudo que o artigo diz, por conta do nosso tempo, eu vou destacar 2. Há 2 décadas atrás, um estudo que marcou época, liderado pelo psicólogo Robert, demonstrou como as pessoas podem se beneficiar da gratidão. Uma questão bem pouco explorada pelos cientistas até então. O Dr. Emmons diz assim: o que me impressiona é o quão objetivo e o quão verificável biologicamente é o resultado, que vai muito além dos relatórios da gratidão. Por exemplo, a gratidão também foi associada com a pressão sanguínea baixa, e um estudo piloto mostrou que pessoas suscetíveis às doenças cardíacas demonstraram bem-estar. Ok? Em 1996, a Universidade de Stanford estudou. Pode olhar até no Google, mas não agora. É você mesmo, povo do Google. Aliás, eu não preguei nem metade do que eu queria pregar.
houve um artigo que eles liberaram de um estudo famoso, pode olhar no Google, estudo de Stanford de 1996, digite lá, estudo sobre reclamação. A Universidade de Stanford fez um estudo em 96, como a reclamação pode afetar o seu cérebro. E disseram isso, que reclamar por 30 minutos por dia, ou até mesmo ouvir pessoas reclamando por 30 minutos, pode danificar seu cérebro. Lá diz que diminui o seu hipocampo, pressiona o hipocampo, que é justamente a parte responsável pelo quê mesmo? A memória. Eu estou brincando com vocês. A parte responsável pela memória, pensamento crítico e resolução de problemas. Essa parte, o hipocampo. E o que me fascinou que não é somente você reclamando por 30 minutos, mas também o fato de ouvir. Tem gente que adora assistir no YouTube, as pessoas reclamando daquela pessoa, reclamando do outro, gente criando polêmica, e as pessoas adoram ver gente reclamando. E sabe, hoje nas mídias sociais tem muita gente reclamando sobre muitas coisas. Se alimente disso por 30 minutos. E você vai esquecer até do que está reclamando nos anos seguintes. Não vale a pena. Não é porque o mundo está indo nessa direção, filho de Deus, que você deve acompanhá-los. Uma das coisas mais difíceis de ensinar aos filhos é serem gratos. Porque eles têm as coisas por garantido. Especialmente vocês, povo da graça, que são tão abençoados, são muito prósperos. É importante dizer a eles de que pessoas lá fora não têm aquilo que eles têm. Corrija-os quando forem mal agradecidos. Corrija quando não agradecerem. Não se esqueça do que lemos, tudo começa na ingratidão. Amém? E para encerrarmos, o hebraico para reclamação, L-U-M, lum. Parece outra palavra no nosso idioma, mas estou falando do grego. L-U-M. Que momento para falar do grego, logo no final da mensagem. Lum tem 2 significados. Significa passar a noite toda ou reclamar. 2 significados, passar a noite toda ou reclamar. Ok? Na verdade, parece separado, mas eu vejo como uma coisa só. Você reclama, você fica a noite toda naquele problema. Você louva e você sai daquele problema. Você reclama e permanece a noite toda. A palavra toda, inteira. Esta palavra lum também no Velho Testamento é habitar, residir. Não aparece de forma negativa no Gênesis. Lum aparece por 8 vezes no livro de Gênesis, nunca como reclamação. Em Êxodo, eles reclamaram com Moisés. Moisés, todos os dias, maná, maná, todos os dias fazemos a ceia. Todo dia, esse maná caindo do céu. E na sequência, Deus diz, não querem o maná? Ok, que tal comerem uma cobrinha? Aprenderam isso já? Então, a cobra veio, amém? E foram mordidos. E tudo isso começou com a reclamação da falta de gratidão, esquecendo que Deus havia os tirado do Egito. Deus os havia salvado do anjo da morte. Amém? Deus os havia salvado, havia os livrado pelo mar morto dos egípcios. Não houve agradecimentos. Eu tenho tanto para compartilhar em tão pouco tempo. Amém? Mas eu oro em nome de Jesus que você tenha uma vida a partir de agora, agradecendo a Deus por aquilo que está ao seu redor. Nossa, esse pastor fala demais, que sermão longo, comprido. Nossa, eu já estive em outras igrejas, mas essa igreja, ele fala, hein? Como ele gosta de falar. Ao invés de dar graças a Deus por mim, agradeça a Deus. Sometimes eu tenho muito a compartilhar e não é bom ter um pastor que tem muito a compartilhar do que alguém que fica tentando gastar o tempo. Nossa, ainda tem 5 minutos que eu preciso falar. Alguém com um sermão que dura apenas 10 minutos e fica procurando coisas para encher o sermão.
Nossa, estou advogando em causa própria. Vamos agradecer a Deus pelos nossos pastores, é verdade. Glória a Deus. Passamos uma semana inteira sem nos encontrarmos, então vale muito a pena gastarmos este tempo. O que eu fico mais sentido é não termos oportunidade de estarmos mais tempo juntos. Esta é a casa do Pai, que tem pão para dar e sobrar, que vai te ajudar a enfrentar os desafios da vida e vencer. Amém? Ouça bem, não estou dizendo que você não deva corrigir os seus filhos, ou observar o erro dos seus funcionários, ou de alguém que você é responsável. Você deve corrigi-los para que possam melhorar, mas não com espírito de murmuração e reclamação. É diferente e você sabe disso. Então sim, você deve olhar os erros, com certeza, mas preste atenção na bondade de Deus, desfrutando do favor dele. E quanto mais você agradece por isso, mais você terá. Mesmo que seja apenas 2 peixinhos, Deus irá multiplicar. Glória a Deus! E toda a igreja diz amém. Cabeças curvadas, olhos fechados. Eu quero dar uma oportunidade para aqueles que não têm Cristo, que não têm Deus, que não têm esperança. O que você ouviu é algo muito simples, algo muito fácil, sobre receber a salvação. Apenas receba do Senhor e diga obrigado. Mas o que custou para Deus foi entregar o seu filho. Ele não poupou nem o seu filho, entregando Jesus para morrer naquela cruz. E Jesus naquela cruz, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao 3º dia, o Senhor o ressuscitou dos mortos, como testemunho e uma proclamação que nossos pecados foram eficazmente purificados. Se quiser receber a obra consumada, se quiser receber o que Cristo fez, receber o perdão dos pecados e receber uma nova identidade em Cristo, neste momento, faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço que o Senhor o ressuscitou dos mortos, e eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que os meus pecados foram purificados pelo sangue de Cristo. E de hoje em diante, eu te agradeço, porque eu posso andar como filho de Deus, amado, altamente favorecido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará no meu futuro. Em nome do Senhor Jesus. Diga isso: Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém, amém, amém. Você foi salvo, agora você é filho de Deus. Tudo que é velho, todo o passado, todos os pecados passaram. Ele faz nova todas as coisas enquanto você se levanta agora. E que nesta semana, amém, a provisão virá. Agradeça a Deus pela pequena provisão, agradeça a qualquer provisão. Lembre-se que a bênção que você ora agradecendo, ela multiplica. No dia seguinte mais virá. Amém? Ah, Pastor Prince, mas é você que está criando isso? Não, não estou. Foi Deus quem disse isso. Amém? Jesus demonstrou com apenas 5 pães e 2 peixes. Vamos agradecer. Nós te louvamos, Pai, pela vida que respiramos. Estamos vivos, Pai. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então te pedimos que nesta semana, porque é o Senhor quem age, Pai, quando o Senhor abençoa, ninguém pode impedir. Obrigado, Deus Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe o seu povo nesta próxima semana. Abençoe o teu povo com todos estes benefícios e bem-estar, saúde, plenitude, prosperidade e, acima de tudo, Pai, o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Ti. E que nesta semana em especial, Pai, conceda a eles a graça para esta transformação, Senhor, de um espírito de reclamação para um coração de gratidão. E, Pai, que eles vejam mais, cada dia mais da sua bondade, enquanto eles agradecem. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amo vocês, Deus os abençoe.